Bom dia a todos, né, que estão aqui. Bom dia quem está em casa. Deus abençoe cada um. Eu vou, pelo menos, tentar ser mais breve possível. Eu quero dar aqui uma direção para que a gente possa ter mais tempos na oração, também na parte da manhã. Tem uma palavra que está no meu coração que eu quero compartilhar com vocês. Abre comigo a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3. É uma mensagem, se fosse dar um título, né, ela tem um título, Chamado à Intimidade. A gente tem percebido no nosso espírito que Deus ele está nos direcionando, Ele está nos atraindo, Ele está nos chamando para esse ambiente. Diz assim a palavra do Senhor: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Irmãos, assim como aconteceu naquele monte, Deus ele está presente hoje e Ele está chamando a nossa atenção. Assim como foi com Moisés, né? Deus apareceu naquela sarça. Pensa numa árvore pegando fogo no meio do deserto. Moisés olhou para aquilo e falou assim: é normal, né? O fogo esquentar lá uma galha seca e pegar fogo. Só que a sarça, né? Essa árvore pequena não se consumia. E era Deus ali, irmãos. É bem provável que Moisés fosse ali várias vezes apacentar o rebanho do seu sogro. E Deus apareceu para ele de uma forma que Deus chamou a sua atenção. Moisés olhou e falou: que negócio interessante, que negócio bacana, né? Você consegue perceber, irmãos, que Deus ele tem chamado a nossa atenção nesses dias? Ele está querendo manifestar, Ele está querendo que a gente vá mais fundo, que Ele está querendo que a gente, de alguma forma, se entregue mais. É um tipo de um paralelo que a gente faz aqui hoje. Assim como Deus fez com Moisés, apareceu numa sarça ali, chamando a atenção de Moisés. Deus hoje, Ele tem se mostrado, né, em espírito. E Ele tem chamado a nossa atenção também. Quando eu falo assim, Deus ele está se mostrando. Esse se mostrar significa como um convite para cada um de nós. Assim como Deus estava convidando Moisés para uma jornada. Olha o versículo 3. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Irmãos, essa decisão de Moisés mudou completamente a vida dele, para sempre. Ele percebeu algo diferente, algo que estava acontecendo lá no monte, onde ele tinha costume. É bem provável isso. Ele viu que tinha algo diferente acontecendo. E Moisés fez o quê? Eu vou olhar, eu vou me posicionar, eu vou ver o que está acontecendo. E essa decisão dele mudou a sua vida para sempre. Entende? Há um chamado. Deus aparece ali queimando. Moisés viu, ele percebeu que algo estava acontecendo, algo diferente.
ele se levantou e se virou. Ele se posicionou. Muitos, têm visto a sarça queimando na nossa geração, aqui na nossa igreja. Muitos têm percebido que Deus ele está começando a movimentar, que Deus está querendo fazer algo novo. Isso é só comigo, irmãos, ou alguém que também sente isso? Que Deus ele está nos chamando, ele está nos atraindo para algum lugar. Agora, qual que é o próximo passo? Que você que está enxergando isso, você precisa se posicionar. E saiba que assim como foi com Moisés. Depois que Moisés fez isso, depois que Moisés olhou, opa, o que é aquilo? Eu vou lá ver o que é. A vida dele nunca mais foi a mesma. Porque ali era um convite de Deus. Imagina se Moisés tivesse visto a sarça queimando, que negócio legal, hein? Deixasse para lá, fosse cuidar das suas ovelhas, se ele não tivesse sido atraído por isso. Irmãos, a sarça está queimando nos nossos dias. Algumas pessoas estão se posicionando, outras ainda estão deixando a coisa acontecer. E Deus está nos levantando, irmãos, para que nós possamos nos aproximar, para que nós possamos primeiramente nos posicionar. Se você está vendo nesses dias essa sarça se queimando, se você está vendo isso, Deus chamando a nossa atenção nesses dias, seja corajoso e se posicione. Procure entender, procure se aproximar de Deus. Olhe para ela, para essa sarça. Se você tem visto o mover de Deus, será que não está na hora de você se envolver com Ele? Se posicionar, de realmente se largar nisso, se abandonar e deixar o Senhor conduzir? Isso é um convite para cada um de nós. Vamos para o versículo 4. E vendo o Senhor que se virara para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, respondeu ele, eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Deus aparece para Moisés, quer ter um relacionamento com ele. Moisés olha e vai em direção a isso. Mas a primeira palavra de Deus para Moisés foi um não. Isso me chama muito a atenção, Deus aparece ali, quer contato com Moisés. Moisés, ele entende isso, ele quer ter contato com Deus. Deus está lá para fazer isso, mas fala não. Não se aproxima. A gente precisa entender isso, irmãos, porque muitos de nós, a gente se encontra, da nossa vida espiritual, exatamente nesse estado. A gente sabe que Deus quer algo a mais conosco. E você também quer se aprofundar mais em Deus. Mas quando você quer fazer isso, você não consegue. Tem algo que prende, que rompe, que você não consegue ser quem você sabe que deve ser em Deus. Você parece que houve um não de Deus nessa hora. Você viu a sarça, você se posiciona, mas aí você não consegue. Deus fala com você: não vem agora. Sabe o que falta, irmãos? Em nós, tirar as sandálias. Significa entender o ambiente. É o que Deus fala com Moisés. Tira as sandálias dos seus pés, porque onde você está é terra santa. Como que eu entendo isso, irmãos? Deus fala com Moisés: Moisés,
eu estou aqui, eu estou te chamando, você ouviu e quer vir, ok, mas saiba que vai ser do meu jeito, não do jeito que você quer. Moisés, são minhas regras. Por quê? Porque eu sou santo. Você nunca, irmãos, você nunca vai conseguir se aproximar de Deus de qualquer maneira. Você nunca vai conseguir crescer em Deus se você não se submeter ao Espírito Santo. Se você não se submeter à palavra de Deus. Porque não vai ser da forma que você quer. É da forma que Deus estabelece. Consegue entender isso? Ele está ali para Moisés. Moisés entendeu e vai encontrar Deus. Mas Deus falou, não, assim não. Entenda, é do jeito que eu quero, não do seu jeito. E isso é muito pontual para os dias de hoje, porque muita gente fica na ilusão que vai conseguir servir a Deus de qualquer forma, da maneira que ele acha que deve ser. Aquilo que a Bíblia chama de pecado, para ele não é pecado. Não, Deus me ama, Deus vai aceitar. As regras continuam as mesmas, irmãos. Sem se submeter ao Espírito Santo, sem se submeter à palavra de Deus, esquece. Não tem intimidade com o Senhor. Por mais que a gente tente fazer, não. As regras são as regras de Deus. Não vai ser Deus que vai se enquadrar na nossa vida. Nós precisamos nos enquadrar na vida de Deus. E glória ao Senhor pelo Espírito Santo que nos direciona, nos posiciona nisto. Olha o versículo 6. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Agora que Moisés sabia quem estava ali, né? Lembra no versículo anterior? Eu vou virar e vou ver o que está acontecendo. Agora que ele sabe quem está ali, Moisés quer encobrir o seu rosto, ele não quer mais nem ver quem está ali. Irmãos, isso acontece quando você começa a entender com quem você está se envolvendo. Gera temor. Você não pode se apresentar a Deus de qualquer maneira. Por quê? Porque quem está te chamando de uma forma tão simples, né? É simples a forma que Deus age no nosso dia, no nosso meio. Mas esse Deus que está nos chamando de uma forma tão simples, mas ao mesmo tempo tão sobrenatural, é o Criador do universo. Quando você tem a consciência disto, você entende Moisés. Que Deus é Deus, meu Deus, eu não consigo. Se você não se assusta com isso, irmão, se você não tem esse temor de aproximar, provavelmente você não entendeu ainda quem está te chamando. É o Criador do universo, é Ele mesmo que deseja estar conosco. Então, isso é algo muito, chega a ser assim, incompreensível. A mesma fome, né, o desejo que você tem de estar com Deus, de se aproximar do Senhor, ao mesmo tempo você sabe que você não pode fazer isso de qualquer maneira. Você não pode fazer isso da forma que você pensa que é da forma dele. É por isso que nos tempos de Moisés, quando Deus estabelece o tabernáculo, os sacerdotes, uma vez por ano, quando aquela pessoa que era o sumo sacerdote, quando ele tinha o privilégio, né, de entrar no Santo dos Santos,
É um privilégio. Apenas uma pessoa daquela geração tinha esse privilégio de adentrar no Santo dos Santos, onde Deus estava ali manifestando a sua presença. Mas ao mesmo tempo que é um privilégio, é algo assim assustador, irmãos. Consegue entender isso? Porque se tivesse alguma coisa errada, né, os historiadores falam que a pessoa não podia nem suar. Ele morria diante daquilo que era tão atrativo. Irmãos, isto é Deus. Amor, paz, justiça e santidade. É esse Deus que está nos atraindo, então não pode ser de qualquer forma. Então, muitas das vezes, quando Deus fala um não para nós, isto é amor, é misericórdia. Por quê? Porque Ele te ama, não quer te matar. Essa é a complexidade do nosso Deus, irmãos. E a gente precisa de entender isto. Conhecer o seu Deus que você está servindo. Agora, deixa eu te mostrar outra coisa. Vamos lá para Êxodo 33, versículo 18. Versículo tão curto, né, irmãos, mas tão profundo. Então ele disse, ele quem, irmãos? Aqui é Moisés falando, tá? Então Moisés disse: rogo-te que me mostres a tua glória. O mesmo Moisés que lá no capítulo 3, ele está escondendo o seu rosto diante de uma sarça, de uma planta se consumindo, né? E ele ouvindo a voz de Deus. Agora o mesmo Moisés está em cima de uma montanha tremendo, né? Como se fosse um terremoto. Sons de buzinas, de trovões, raios, relâmpagos. Uma buzina, né? O chofar tocando, aquele negócio mais assustador. Moisés está ali em cima daquela montanha sozinho, ele e Deus, dentro daquela nuvem espessa, sem quase enxergar nada, conversando com Deus. Ele vira e fala: Senhor, eu rogo-te, me mostres a tua glória. Parece outra pessoa, né, irmãos? Não parece ser a mesma pessoa do capítulo 3 e agora no capítulo 33. Mas o que aconteceu na vida de Moisés que fez ele ter esta coragem, esta ousadia, irmãos? Irmãos, esta é a bênção do processo. Porque do capítulo 3 ao capítulo 33 de Êxodo, existe uma história, existe uma vida, um relacionamento sendo criado entre Deus e Moisés. E a gente não se atenta para isso muitas das vezes. Não pense, né? Não acredite que você de repente vai virar um Moisés, um Abraão, um Elias. De repente, você vai virar o super-homem de Deus. Você pode chegar lá e você pode ir até mais longe do que isto. Mas para isso é necessário você se submeter ao processo de Deus na sua vida. Moisés não chegou de cara: beleza, Deus, quero ver sua glória. Foi um processo na sua vida. Houve primeiro um mar vermelho, houve os milagres no deserto, ele foi conhecendo a Deus, ao ponto dele mais não ter medo, não ter nada. Meu Deus, me mostra a tua glória.
mais do que tudo que ele tinha provado, experimentado de Deus, existia algo ainda que chamava a sua atenção. Era muito mais daquilo que Deus fazia para ele. O foco, o coração dele estava em Deus. Imagina, o lugar que ele estava, no ambiente que ele estava, existia ainda algo a mais. E ele fala: Senhor, me mostra a tua glória. Então, irmãos, nunca tente pular, queimar etapas. Viva o processo de Deus. Que seja o deserto, que seja o que for, mas se Deus está te colocando num processo, viva, aprenda, porque nesse processo Deus quer fazer você crescer. E, irmãos, os processos são diferentes, de acordo com pessoas, de acordo com aquele lugar que você vai alcançar em Deus, os processos podem ser diferentes. Olha comigo, Êxodo 24. Êxodo 24 é o início dessa manifestação de Deus, onde Moisés está subindo para a montanha. Nesse lugar que ele vira e fala assim: Senhor, eu quero ver tua glória. Aqui Moisés é convidado a subir no topo da montanha. Eu vou te mostrar aqui pelo menos 3 níveis nessa montanha, que eu vejo isso como algo espiritual nos dias de hoje. Pelo menos 3 etapas da nossa vida. A gente tem que chegar lá no alto da montanha, mas existem etapas nela. Quero te mostrar isso hoje. Êxodo 24, a partir do 1. Depois disse a Moisés: sobe ao Senhor tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Então, a primeira etapa aqui, né, irmãos? Existem aqueles que vão adorar de longe. Deus está no alto da montanha lá, e Deus fala com ele: ó, leva um grupo de pessoas para cá, que vão me adorar daqui. O lugar deles na montanha é esse. Então, perceba que Deus nem está mais falando do povão, né? O povo de Israel estava no arraial. Deus tira do arraial algumas pessoas e fala assim: ó, fiquem aqui e adorem de longe. Primeira etapa nossa, irmãos, é sair da multidão. A primeira etapa é essa: você entender que existe algo a mais para nós. A gente não vai viver mais como todo mundo vive. Se você quer algo a mais em Deus, você precisa avançar, se aprofundar, mergulhar em algo a mais de Deus para a sua vida. Agora, olha o versículo 2. E só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Moisés não vai ficar de longe, Moisés vai ficar perto. Entende? O povo vai ficar... Está lá o povão no arraial, Deus chama outras pessoas para cá, para o pé da montanha, e fala que Moisés vai subir. Vamos para o versículo 12. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte, e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra, e a lei, e os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus, e disse aos anciãos: esperai-nos aqui, até que tornemos a vós, e eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver algum negócio se chegará a eles. E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte. Então nós temos aqui no pé da montanha um lugar onde Arão e Ur tinham que ficar, junto com os líderes de Israel, adorando de longe. Moisés e Josué sobem mais alto, não é isso que falou aqui agora? Ficai aqui que nós vamos subir. Então Moisés e Josué sobem para um nível mais alto. Esse é o segundo nível da montanha. Agora olha que interessante.
Deus falou para quem? Para Arão. Arão, ficai aonde? No pé da montanha. Quando Moisés desce da montanha, irado, porque o povo de Israel havia feito o bezerro de ouro. Onde que Arão estava, irmãos? Lá no povão, não era? Isso que acontece quando líderes, eles descem da sua posição, onde Deus manda ele ficar. Constrói ídolos. Deus falou com ele, fica aqui. Se o povo tiver alguma coisa, eles vêm aqui até você e falam com você. Passou 40 dias, Moisés descendo, Arão não estava posicionado onde Deus mandou ele estar. O que aconteceu? Levantou dentro do arraial um ídolo. Isso acontece quando a liderança não se posiciona, não obedece, não permanece onde Deus quer que ela esteja. Que possamos aprender com isso. Outra coisa interessante. Quem subiu com Moisés, irmãos, no nível mais alto? Josué. E depois da morte de Moisés, quem assumiu a liderança? Será que foi coincidência? Porque sempre, irmãos, Deus vai escolher, são essas pessoas, os que estão subindo a montanha. Deus, Ele coloca para liderar, para cuidar do seu rebanho, seus amigos. Tudo que Deus faz. Se Deus, aqueles que realmente Deus levanta os seus amigos. Ah, mas isso é no Antigo Testamento? Não, irmãos, não é só isso não. Pedro, tu me amas? Apacenta o meu rebanho. Deus nunca perguntou se Pedro amava o rebanho. Deus perguntou se Pedro amava Jesus. É assim que Deus levanta quem vai cuidar. Foi assim no Antigo Testamento e continua sendo. Isso entenda, irmãos, os mistérios de Deus. Os que sobem a montanha, essa montanha da intimidade, de conhecer a Deus, são esses que Deus vai chamar. Agora olha o versículo 16. E a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou a Moisés do meio da nuvem. E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Moisés subiu com Josué, e eles ficaram num lugar no monte por 6 dias, só os dois. Quando cumpriu-se 7 dias, Moisés subiu mais alto sozinho. Então existe aí pelo menos três níveis desse monte, né, irmãos? Aqueles que adoram de longe, aqueles que estão subindo e aqueles que alcançam o cume da montanha. Moisés, ele sobe mais um nível. Josué fica nesse lugar e Moisés avança. Isso é tão interessante, irmãos. Aqui eu aprendo muito com Josué. Porque quando Moisés desce do monte, quem é a primeira pessoa que ele encontra? Josué. Josué fala para ele assim: eu estou ouvindo barulho ali de festa, de alarido lá no arraial. Se continuasse lendo o texto aqui, você ia ver isso. Josué, ele permaneceu naquele lugar. Enquanto Moisés não desceu, Josué ficou ali, contemplando a nuvem, a glória de Deus, a presença. E eu tenho no meu coração que o desejo dele era estar lá em cima, na parte mais alta. Porque existem vários relatos na Bíblia sobre Josué. Um deles fala que quando Moisés ele armava a tenda da revelação,
A glória de Deus descia sobre ali. Enquanto Moisés ficava ali, a glória estava ali. Moisés saía da tenda, ia para o arraial. E o próximo texto fala, e Josué ficava ali, na porta da tenda. São assim relatos, né, pequenos que mostram como que Josué amava estar na presença de Deus. Aí, né, coincidentemente, depois Deus coloca ele para comandar o povo de Israel. É claro que não é coincidência. Então, meus irmãos, o processo ele pode ser diferente para pessoas. Mas, se você está na multidão, é hora de você ir para o pé da montanha, começar a pelo menos contemplar, nem que seja de longe, né, um pouquinho da glória, da presença de Deus. Se você está nesse nível hoje, né, de ter intimidade com Deus, mas ainda preso a esse mundo, você quer o Senhor, mas ainda você está amarrado, você não consegue se aproximar mais, está na hora de você ser mais ousado, subir mais um nível da montanha. E se você está agora como Josué, né, já envolvido, já mais longe né, quanto mais alto você está na montanha, mais longe, né, do arraial, mais longe do mundo, mais longe do pecado você está. Talvez você está nesse nível já, o Senhor te chama para o alto da montanha. Esse é o nosso lugar. A gente poderia aqui falar sobre o Salmo 24, né? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem vai habitar nesse lugar santo? O convite do Senhor para cada um de nós, irmãos. Então, para concluir, tudo que a gente falou hoje aqui, a sarça está queimando em nossos dias. Deus, de alguma forma, está chamando a nossa atenção. A presença de Deus, de alguma forma, né, de uma forma ainda tão simples, né? Mas tão especial nos nossos dias. E a gente está percebendo isso. A sarça, ela está queimando em nossos dias. Deus está se manifestando, chamando a nossa atenção. E se você percebe isto, se você está percebendo essa manifestação, a sarça de Deus queimando, você tem duas opções, irmãos, nesses dias. Você pode fingir que nada está acontecendo, né? Olhou ali, não, beleza, é assim mesmo, tal. Isso não é para mim, não. Isso é para quem é mais novo. Isso é para quem tem ministério. Ou você pode se posicionar para ver, fazer assim como Moisés fez. Ele se dispôs, ele se posicionou a caminhar em direção a Deus. Não se esqueça, irmãos, se submeta ao processo de Deus na sua vida. Não tenha medo da verdade. Moisés no início teve medo de Deus. E logo depois, lá na frente, depois de anos, a mesma pessoa rogou a Deus para ver a sua glória. Não tente mostrar aquilo que você não é, irmãos. Não vista uma capa, né, de intimidade. Veja como eu sou íntimo de Deus e me adorem por isso. E na verdade você nem conhece o seu Deus. Não vista uma capa de santidade, uma capa de espiritualidade que não é sua. Assuma, né, quem você realmente é. Rasgue seu coração diante do Senhor. Entenda nesse processo de Deus qual é o passo, né, onde você se encontra. Aí você pode começar a caminhar. Mas não tente mostrar algo que você não é. Não fique copiando mensagens, né, do YouTube de gente tão espiritual e falando como se fosse você. Deus te conhece. Se submeta ao processo de Deus e suba a montanha. Essa é a palavra de Deus para nós hoje, para nós nesses dias. O Senhor, Ele está nos atraindo e Ele espera uma resposta de nós. E a gente não pode, de forma nenhuma, né, ignorar, tentar pular etapas.
Sempre foi assim com Deus, irmãos, e sempre vai ser. Muitas das vezes, ou talvez todas as vezes que você está passando pelo deserto, né? O grande deserto. Deus, Ele quer nos ensinar algo. Deus não tem o prazer de ver você sofrendo, mas todo o processo de Deus é para te ensinar algo. E você nunca pode perder esse foco. Amém? Vamos nos colocar de pé?